Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta terça-feira, dia 17 de novembro de 2015, às 10h30 da manhã, para nós gravarmos este vídeo, colocarmos as nossas páginas, falando um pouquinho da palavra de Deus. Amém. Ontem eu recebi um e-mail urgente, né, da Tara, uma médium visionária, que ela me dizia no e-mail que domingo para segunda, ela 1h da manhã, 1h25, ela teve uma premonição comigo. E essa premonição não foi nada agradável, não foi nada, enfim. Diz que tem uma pessoa conhecida, né, que eu nem imagino quem seja, que tá tentando fazer o mal para mim. E que se ela não intervir com uma magia, etc, nós temos que evitar o problema. Eu posso evitar esse problema. Não sei quem é essa pessoa, ela não quis dizer o nome dessa pessoa, mas que essa pessoa, por inveja de mim, tenta fazer o mal. Uma pessoa conhecida. Então, não é de hoje e nem de ontem que eu venho sofrendo ataques do inferno. Não é de hoje. Desde que eu entendo por gente, eu sofro ataques infernais de quem? Do diabo, Satanás. Ele é o maligno, diz a Bíblia. Ele está ao derredor do evangélico, do crente, do Filho de Deus, para querer tragar a sua alma, para querer devorar a sua alma como se devora um pão. Amém. A Bíblia diz, e não é eu, que o Satanás, o diabo, só veio para matar, roubar e destruir. E ele nos ataca de dia e de noite, querendo a nossa derrota, querendo, enfim. Mas eu não temo, porque Deus tem me livrado de todos os males. Mas nos últimos dias eu tenho sofrido bastante. Mas graças a Deus por isso. Com relação fazendo comentário com relação, foi uma ameaça, né? Eu tô sendo ameaçada. Alguém tá tentando fazer o mal para mim, né? E é uma pessoa conhecida, uma pessoa conhecida que tem inveja de mim. Eu não sei quem é essa pessoa. Dizendo ela que ela não falou o nome, não revelou o nome, para mim não ficar enviando pensamentos negativos para essa pessoa. Sabemos que nós temos os nossos inimigos. A Bíblia fala deles, que nós devemos amá-los e orar por eles, né? Essa pessoa que quer fazer o mal para mim, não, que já fez e vem fazendo mal para mim, enviou um demônio para querer me matar. Só não me matou graças a Deus, as minhas orações. Enviou um demônio do inferno para me matar, um anjo de Satanás. Mas eu, graças a Deus, eu derrotei esse demônio. Jesus derrotou esse demônio através de mim. Então, essa pessoa, essa mulher que quer fazer uma satanista, que é filha de Satanás, porque o Satanás existe. Quem é que está por trás? O Satanás, ele existe. E é ele que está por trás de todas essas tragédias que ocorrem no mundo. Assassinato, roubalheira, pecados terríveis. É o Satanás que está por trás de tudo isso. O diabo é o inimigo de Deus. A Bíblia diz que os dias dele, ele está sabendo que os dias dele já está acabando. Já está pouco. É por isso que ele está sabendo que os dias dele estão acabando. Ele tem raiva de mim porque eu prego a palavra de Deus. Os demônios têm raiva de mim, os anjos de Satanás, porque eu anuncio a palavra de Deus através da internet, das mídias,
Eu anuncio a palavra de Deus. E se nós estudarmos a palavra de Deus, se nós estudarmos a palavra... Jesus foi morto, por que Jesus Cristo foi morto pelos ímpios? Porque ele pregava a palavra de Deus. Por isso que ele foi entregue. Porque ele se dizia profeta e ninguém acreditava que ele era um profeta de Deus. Ninguém acreditava, achava que ele era um mentiroso. Achava que ele era um falsificador. Os fariseus, os saduceus. Por isso que... Então, dizer, a religião não mata. Eu vi uma entrevista de uma muçulmana, dizer, onde já se viu uma religião... Jesus foi morto por causa de Deus. Porque os romanos diziam assim para ele: profetiza, quem foi que te bateu? Profetiza, cuspiu nele, porque ele se dizia filho de Deus. Ele se dizia lá em Jerusalém que ele era o enviado de Deus. E aquilo despertou ódio no coração de muita gente, ao ponto de ele ser traído pelo Judas Iscariotes por 30 moedas. Então tudo porque ele se dizia o profeta e que ele ia ressuscitar o terceiro dia. Então há sim uma perseguição religiosa. Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, muitos apóstolos morreram, Tiago morreu com uma espada, muitos crentes, por causa de quê? Da sua fé, por causa do que anuncia, do que pregava. Mas a gente não tem que temer. Eu sou perseguida por causa de Deus. Caim matou Abel por causa de Deus, porque a oferta dele não foi aceita diante de Deus, ficou em segundo plano, e de Abel já foi aceita, Deus escolheu. Então ali ele ficou com muita raiva, que acabou assassinando. As pessoas matam os maridos quando são rejeitados pelas suas esposas. As esposas não querem saber mais deles, pedem um tempo, eles vão lá e matam, como eu vi na televisão ontem, que um rapaz, um marido, que a esposa pediu para ele dar um tempo, que ele estava sufocando ela, ele foi lá, pegou um revólver e matou ela, matou a esposa, matou a irmã, a cunhada, e deu um tiro no tio, no sobrinho. Eles não aceitam serem rejeitados. As pessoas estão matando porque não aceitam o divórcio, estão matando porque não aceitam a religião da pessoa, não aceitam o que a pessoa prega, estão matando porque são maus, porque são maus. Porque são maus. Porque o fato de a gente matar uma pessoa, isso é um pecado muito grande diante de Deus. É um pecado muito grande diante de Deus. Ninguém pode tirar a vida de uma outra pessoa, querer desejar o mal para uma outra pessoa. Nada justifica. Nada justifica. Essa pessoa que quer me desejar o mal, quer me desejar o mal, quer que eu pegue uma doença maligna, que eu morra, que eu... enfim... Essa pessoa está diante de Deus. Conhecida. A Bíblia é cheia de exemplo. O próprio José, o filho de Jacó e de Jacó e Rebeca, José. Não, filho de Jacó. Porque Deus tinha escolhido ele desde o ventre materno, e ele já estava ali com sonhos, e Deus já tinha uma missão na vida dele, ele já tinha sonhos. Deus mostrava para ele bem novinho, e ele falava e despertou inveja nos seus próprios irmãos. Os seus próprios irmãos, por inveja, venderam ele para o Egito, porque sabiam que ele ia ser um líder, que ele ia ser um governador, que Deus tinha escolhido ele. Quando ele disse que ele via a lua se dobrando a ele, o sol, ele contava. Aí ele dizia, olha, lá vem os irmãos dele, lá vem um sonhador. Porque ele sonhava, porque Deus mostrava para ele. E tentaram contra a vida dele, mas Deus estava com ele. Quando Deus está com alguém, pode tentar o mal. Foram os seus próprios irmãos.
Os próprios irmãos venderam ele, esconderam essa mentira, sustentaram essa mentira. Mas veja como as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele ficou no Egito, ele foi vendido com 16, 15, 17 anos, e com 30 anos, Faraó, ele era um escolhido, um ungido de Deus. Ele interpretava os sonhos, houve um problema no Egito naquele tempo, haveria uma fome severa, e Deus, através dele, revelou o sonho, e Faraó colocou ele como governador do Egito, e aí colocou todo mundo ali nas mãos de Deus. Foi revelado toda a história, porque a mentira tem pernas curtas. Demora 15, 20, 30 anos, mas a verdade virá à tona. E só não prevaleceram contra José, porque Deus tinha um plano na vida de José. Tinha um plano na vida. Aí livrou. Mas tem casos que Deus não livra. Por exemplo, teve o apóstolo Tiago, que Deus não livrou da espada de Herodes. Tem casos que Deus, tem tantos Zacarias, tantos profetas que Deus não morreram pregando a palavra de Deus. Mas tem também muitos profetas que tiveram grandes livramentos da parte de Deus. Da parte de Deus. Se Deus quer que eu... Não sei, só Deus. Eu peço a Deus uma morte tranquila, calma e sossegada para todo mundo. Mas nós estamos vivendo um tempo tão difícil, que só a misericórdia de Deus na nossa vida. Mas, como eu já falei, estamos correndo risco? Riscos, né? Só Deus sabe quem é essa pessoa do mal, que quer o mal, está planejando o mal para mim. Não é de hoje nem de ontem. Por causa da inveja. A gente vai meditar a palavra de Deus em Isaías, capítulo 36. Isaías, capítulo 36, que eu gosto muito dessa palavra, que fala de Senaqueribe cerca Jerusalém, a oração de Ezequias, o exército dos assírios é destruído. Nós sabemos que quem livrava o povo de Deus dos inimigos, quem era? Deus. Quem é que nos livra do assassino? Deus. Quem é que nos livra do mal? Deus. Quando nós somos obedientes, quando nós somos... Ele tem o poder de nos livrar. Claro, isso é óbvio, é evidente. Se ele quiser, ele nos livra. Quando o povo de Israel estava em aflição, estava em tribulação, em angústia, eles clamavam por Deus. Quem que livrava eles? Deus. Deus é que livrava. Eles clamavam por Deus, eles invocavam Deus. Deus de Israel. Deus estava ali. E é Ele que nos livra hoje. Esses países, eles estão sendo atacados pelos o inimigo, mas só Deus. E Deus é também que nos entrega na mão do inimigo. Quando nós somos rebeldes, quando nós somos pecadores, não nos arrependemos, Ele nos entrega. Foi o que aconteceu com os reis Joaquim. Se a gente estudar a história de Israel, por causa da rebelião, por causa da rebeldia do povo de Deus, Deus os entregou na mão dos seus opressores. Seus inimigos. Mas eles clamavam ao Senhor, eles choravam ao Senhor, eles suplicavam, e Deus enviou quem? Um libertador, Moisés. Deus enviou o libertador que os livrou da mão, mas eles continuavam ainda, viram toda a glória, viram o poder, viram tudo de Deus, mas continuavam ainda murmurando, continuavam ainda pecando
Então, é Deus que livra-nos da mão do inimigo, do adversário. É Deus. A gente presta bem atenção que foi Deus que livrou os israelitas da mão dos egípcios que os perseguiam. Moisés, o grande profeta, orou e Deus os livrou. É Deus que livra dos ardis, dos planos satânicos, diabólicos. Quem livrou o apóstolo Paulo das mãos dos invejosos judeus ali, que não queriam, não aceitavam ele falar de Jesus, pregar de Jesus, ensinar as obras? Foi Jesus, o próprio Deus. É Deus que nos livra, e mais ninguém. E mais ninguém. Livrou o rei Davi, livrou Josué. Era Deus. Existem guerras ali, o povo judeu, o povo hebreu, se a gente estudar a história deles, a gente observa que para Deus dar vitória para eles, eles tinham que seguir tudo que Deus mandava. Tudo que Deus mandava, eles tinham que seguir para Deus mandar a vitória contra os seus inimigos. Eles tinham que lutar com a espada, lutar. A nossa espada é Jesus, é a palavra de Deus. Nós temos que lutar com a palavra de Deus. Então, esse Senaqueribe, o que ele faz? Ele cerca Jerusalém. Ele é o líder do povo, o inimigo do povo de Deus. E o que acontece? Ezequias, o servo de Deus, diante dessa, ele faz o que? Uma oração. E diante dessa oração, o exército dos assírios é destruído. Então, a arma do crente é a oração. É a oração. Nós ganhamos nossas batalhas na oração. Orando de dia e de noite. Colocando diante de Deus. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabisque desde Laquis, Jerusalém, ao rei de Ezequias, ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu ele aqui, filho de Elquias, o mordomo, Sebena, escrivão, e Jó, filho de Asef, o chanceler. Rabisque lhe disse: Ora, dizia a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tu manifestas? Que confiança é esta que tu manifestas? O rei Ezequias tinha uma confiança em Deus, no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E ele manifestava essa confiança, como nós hoje também fazemos. Nós manifestamos essa fé em Deus, essa confiança em Deus. Que confiança é essa que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Ele dizia, bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Para ele era vãs palavra. Tem muita gente que acha que o conselho de Deus são vãs palavras. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que confia naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos aqueles que nele confiam.
Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis? Ora, pois dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como não podendo tu voltar ao rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Subiu eu agora sem o Senhor contra essas terras para destruí-la. O Senhor mesmo me disse, sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim a Sebene e a Joá a Rabqué, pedimos que fales aos teus servos em síriaco, porque bem entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Rabqué disse, porventura mandou-me o meu senhor, só o teu senhor, a ti, para dizer estas palavras, então, e não ante os homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, aliai-vos comigo, saí a mim, e coma cada um da sua vinde, da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Aonde estão os deuses de Amate e de Asparde? Aonde estão os deuses de Sefarvaí? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque havia mandato do rei, dizendo, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Elquia, o mordomo, Sebene, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabqué. E diante disso aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro, entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebene, o escrivão, os anciões dos sacerdotes, cobertos de sacos de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vitupério e de blasfêmias. Porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabqué, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz a oração pelo resto que ficou. 4 minutos. Os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhe disse, assim direis ao vosso amo, assim diz o Senhor, não temas, à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eles blasfemaram de quem? Do Deus vivo. Eles estavam ali no dia. Aquele dia para eles era um dia de angústia, de vitupério, de blasfêmia.
porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabisque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo, e para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido, faz a oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhe disse: assim direis ao vosso amo, assim diz o Senhor, não temas, à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele o espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e far-lo-ei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis. Enviou e ouviu dizer que Tíraca, rei de Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiro a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confia, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido que fizeram os reis da Síria e todas as terras destruídas, totalmente escaparia tu, porventura, os livrar os deuses das nações que os meus pais destruíram, Gozã, Orã, Rezef, os filhos de Éden, que estavam em Telassá? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade e o rei de cidade de Serfarim, rei de Iva? Recebendo, pois, Ezequias cartas das mãos dos mensageiros e lendo, subiu à casa do Senhor. Ezequias a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e olha, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos, de homens, madeiras e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, e de ti zomba, a filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste, de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto, contra os santos de Israel? Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi, e os cumes dos montes, os últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, entrarei no seu cume, mais elevado no bosque do seu campo fértil. A história é enorme, a história é muito grande. Eu cavei e bebi as águas, e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não viste que já muito antes eu fiz isso, e que já desde os dias antigos tinha pensado? Agora, porém, se cumpre, e eu quis que tu fosse que destruísse as cidades fortes, as reduzisses aos montes, os montões assolados. Por isso seus moradores, com as mãos caídas, andaram atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo e a erva verde, o feno dos telhados e trigos queimado antes do crescimento. Mas eu conheço o teu sentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano que dá e procede, mas no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinha e comei os frutos dela. Porque os que escapou da casa de Judá ficou de resto.
Tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante do monte Sião que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo ou levantará contra ela tranqueiras. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade para livrar por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo era corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisrog, seu deus, Adrameque, Zeraz e seus filhos o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Ararat, e Esse Adon, seus filhos, reinou em seu lugar. Amém. Que maravilhosa essa palavra, né? Esse rei da Síria que foi destruído junto com seu exército porque ele afrontou o Deus vivo. É esse mesmo Deus que nós estamos aqui, confiando nele. O rei Ezequias confiava nesse Deus e nós devemos também confiar. Né? Porque é ele que nos ampara e é ele que não deixa a nossa alma ser entregue na mão de reis, porque eles eram reis aqui. Não eram pessoas qualquer não, pequenininha, eram grandãos, poderosos. É Deus que livra uma cidade, uma nação, um povo. É Deus. Quando nós nos refugiamos, refugiar. Nós devemos nos refugiar em Deus, nas asas de Deus. Ele é o nosso refúgio. Quem se refugia em Deus está seguro. Nesse Deus aqui, que fala.